Salve meu concurseiro e minha concurseira, se você está aqui é porque você quer aprender português de forma clara e objetiva. E o tema de hoje é tipos de predicado em somente 2 passos, do nosso quadro Aulas Operacionais. Então, sem mais perda de tempo, vamos ao que interessa. Bom, então a primeira coisa é saber o que é o predicado. No conceito, predicado é aquilo que se declara do sujeito. Mas de uma forma mais operacional de se entender isso, eu vou facilitar para você. É tudo aquilo que não é o sujeito. Por exemplo, quando você faz a análise sintática, você vai achar lá o verbo, o sujeito. Depois você separa esse sujeito e todo o resto vai ser o predicado, incluindo o verbo. E existem 3 tipos de predicado. Temos o predicado verbal, que o seu núcleo vai ser um verbo de ação, e eu vou explicar já já o que é verbo de ação. Temos o predicado nominal, o seu núcleo é um predicativo, e temos o predicado verbo nominal, que são 2 núcleos, um verbo de ação e também um predicativo. É claro que você precisa saber o que é verbo de ação, verbo de ligação e também predicativos. Mas fica tranquilo que eu vou te apresentar agora. Então vamos lá. Verbo de ação e verbo de ligação. Precisamos saber que existem 5 tipos de verbo. Se você ainda não conhece, é o verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto e verbo intransitivo. Esses 4 são os verbos de ação. E verbo de ligação temos somente um, que é o próprio verbo de ligação. Então, beleza, a gente tem que saber o que indica uma ação, e o verbo de ligação ele indica um estado, característica do sujeito. E já vai a minha primeira dica. Sempre que houver um verbo de ligação, haverá um predicativo do sujeito. Mas nem sempre que houver predicativo do sujeito, haverá um verbo de ligação. Isso mesmo. Se a gente tem uma frase que tem um verbo de ligação, já é certo de ter um predicativo do sujeito. Porque o verbo de ligação ele liga o predicativo ao sujeito da oração. O predicativo do sujeito ele pode aparecer com o verbo de ação também, indicando o estado daquele sujeito no momento da ação. E outra dica é sobre o verbo ser. O verbo ser, na análise da nossa oração, sempre vai ser um verbo de ligação. E eu já te falo para você decorar a conjugação desse verbo. Porque o verbo ser, ele é totalmente irregular. A forma dele muda para que às vezes você acha que não é o verbo ser que está ali, mas é o verbo ser. Por exemplo, quando eu falo foi, não é do verbo ir, pode ser também do verbo ser. E ele vai indicar um verbo de ligação. Então fica atento aí. Bom, como vemos então o conceito de verbo de ação, de ligação e de predicado, vamos agora ao nosso famoso passo a passo. Então o primeiro passo é descobrir se o verbo é de ação ou de ligação. Se o verbo for de ação, o tipo de predicado vai ser verbal. E se o verbo for de ligação, o tipo de predicado vai ser nominal. O segundo passo é verificar se há predicativos, tanto do sujeito quanto do objeto. Então, facilitando aí, se houver verbo de ação, o predicado será verbal. Se houver predicativo, o predicado será nominal. E se houver verbo de ação mais predicativo, teremos o predicado verbo nominal. Parece fácil, né? Vamos ver na análise porque há algumas complicações em relação a fazer esse passo a passo. Mas tudo vai ser simplificado aqui nessa aula. Antes eu queria que você tivesse cuidado com esse tipo de análise aqui. Verbos classificados com o contexto. Por exemplo, a menina anda triste e a menina anda até o mercado. Típico de prova, né? Na primeira frase a gente tem aí, a menina anda triste. O verbo é andar. Basta saber se agora ele é um verbo de ação ou de ligação. Se esse verbo for de ação, o predicado será verbal. E se for um verbo de ligação, o predicado será nominal. Só que a gente percebe aí, a menina anda triste. Ela anda de caminhar mesmo ou é um estado que ela está? Obviamente a gente vê aí que é um estado. Ela não pratica ação de andar, né? E na segunda a gente tem aí, a menina anda até o mercado. Aí sim a gente tem um verbo de ação.
porque ela pratica a ação de andar até o mercado. Então, essa é a diferença de um verbo para o outro. Muda completamente a classificação do predicado. É importante. Vamos só a mais uma. O professor está satisfeito e o professor está em sala. Os dois verbos são o mesmo verbo, só que a classificação para fim de determinar o tipo de predicado vai ser diferente. Na primeira está indicando o estado dele. Ele está satisfeito. Liga o predicativo do sujeito satisfeito até o seu sujeito professor. E na segunda a gente tem o professor está em sala, está indicando o lugar onde ele está. Ou seja, um adjunto adverbial de lugar. Então esse verbo não é o estado dele. Ele realmente está em sala fisicamente. Passa a ser então um verbo de ação. Então muito cuidado com essa pegadinha aí. Então vamos agora praticar o nosso passo a passo. A ilha está deserta neste mundo fantasioso. O verbo aí é o verbo estar. Agora, usando passo a passo, o primeiro passo é analisar se o verbo é de ação ou de ligação. Perceba bem, a ilha está deserta. Está indicando o estado da ilha e não uma ação. Então esse verbo ele é de ligação, que liga o predicativo ao sujeito. Tipo de predicado nominal. Já no primeiro passo conseguimos matar. Próxima frase. A família chamou o médico. Vamos analisar o verbo é chamou. Quem é que chamou? A família. A família chamou alguém, ou seja, o médico. Verbo transitivo direto com o objeto direto. E o verbo transitivo direto ele é um verbo de ação ou de ligação? É um verbo de ação, acabamos de ver. Então o tipo de predicado vai ser verbal. De novo matamos no primeiro passo. Fica simples. Terceira frase. Seu comportamento foi considerado impróprio pelo juiz. Perceba que o verbo aí é foi considerado. Quem é que foi considerado? Seu comportamento, é o sujeito. Seu comportamento foi considerado como impróprio, ou seja, predicativo do sujeito. Só que o verbo aí não é um verbo de ligação. O verbo considerar não indica um estado, e sim alguém pratica essa ação de considerar. Por isso que eu quis colocar essa frase, porque nós temos aí o chamado agente da passiva, que não é o sujeito. Ele tem função ativa, mas numa frase de voz passiva. Então, simplificando, o verbo é de ação, no primeiro passo. Então, o tipo de predicado ele vai ser verbal. Mas temos uma análise aí, o predicativo do sujeito, que é o segundo passo. Se temos o predicativo do sujeito, que no caso seria esse impróprio, temos então o predicado verbo nominal. Beleza? O tempo continua chuvoso. O verbo aí é continua. Quem continua? O tempo. Perceba bem, está indicando aí o estado do tempo também. É preciso que a gente consiga identificar os verbos de ligação, que geralmente vai ser, estar, permanecer, continuar, tornar-se, mas já vimos que alguns podem mudar sua classificação de acordo com o contexto. Mas nessa oração aí, o tempo continua chuvoso, realmente é um verbo de ligação, porque está indicando o estado do tempo. Então esse chuvoso seria o predicativo do sujeito. Tipo de predicado nominal. Eu o tenho como amigo. O verbo é tenho. Esse verbo ter, ele pratica a ação, certo? Quem tem alguma coisa ou alguém. É um verbo transitivo direto. E se você não conseguiu identificar o objeto direto, eu já te falo. Esse pronome oblíquo o, ele possui função sintática de objeto direto. Qualquer coisa, depois você assista a aula de funções sintáticas dos pronomes. Então eu tenho aí verbo transitivo direto e um objeto direto. O nosso predicado já é verbal, mas eu vou continuar a análise para saber se tem predicativo. Então esse como amigo, para quem já sabe, consegue identificar que é o predicativo do objeto. Para quem ainda não sabe, eu te apresento o conceito. Predicativo do objeto é a característica do objeto atribuída pelo sujeito da oração. Então o sujeito aí é o sujeito eu e o verbo é ter. Então eu tenho alguma pessoa como amigo. Esse amigo seria a característica
da pessoa, no caso do objeto o. E já vai uma dica muito boa. Sempre que na oração houver predicativo do objeto, o tipo de predicado automaticamente será verbo nominal. Com certeza absoluta. Achou o predicativo do objeto, predicado, verbo nominal. Próxima frase. Escrevi uma carta ao corajoso lutador da aldeia. Então, embora a frase seja grande, precisamos analisar o verbo. E o verbo aí é escrevi. Você já pode perceber que escrever não é um verbo de ligação. Ele é um verbo de ação. Eu escrevi alguma coisa a alguém. No caso, verbo transitivo direto e indireto. O importante é que ele é de ação. Então, o tipo de predicado já é verbal. Escrevi uma carta ao corajoso lutador da aldeia. Você consegue achar aí algum predicativo? Não. Mas tem uma pegadinha aí. Esse corajoso seria característica do lutador. Mas ele não é predicativo porque ele não está ligado através de nenhum verbo. Ele é um adjunto adnominal que se encontra dentro do objeto indireto. Tranquilo? Então, tipo de predicado verbal. Mais uma frase. Elas, revoltadas, assistiram à cena. Então, o verbo aí é assistiram. Quem é que assistiram? Elas. Elas praticam a ação de assistir. Então, assistir à cena é um verbo transitivo indireto seguido de um objeto indireto. Só que temos aí o revoltadas. Então, passo a passo. No primeiro passo, a gente já descobriu que é um verbo de ação. Então, predicado verbal. Há predicativos na oração? Sim, esse revoltadas indica o modo, ou seja, o estado como elas assistiram àquela cena. Então, esse revoltadas aí é considerado predicativo do sujeito. E para você que pensou que predicativo do sujeito só apareceria com verbo de ligação, você está enganado. Essa daí é a prova de que o predicativo do sujeito pode vir com qualquer verbo. Então, o tipo de predicado aí é verbo nominal. Tranquilo? Então, vamos aí agora a uma questão de prova, também do EAGS. Para a classificação do predicado das frases abaixo, coloque 1 para verbal, 2 para nominal e 3 para verbo nominal. Depois assinale a alternativa com a sequência correta. Questão típica também da banca da aeronáutica. Então vamos lá. Primeira frase. Uma a uma, pela rua escura, vão chegando as elegantes mocinhas. Então o primeiro passo é ver o verbo. O verbo é vão chegando. E aí você já tem que pensar, vão chegando é um verbo de ação ou de ligação? Chegar é um verbo de ação, pratica uma ação, certo? Então o nosso predicado aí é verbal. Vamos analisar se tem predicativos ou não. Esse uma a uma e pela rua escura são adjuntos adverbiais, de modo e de lugar respectivamente. E no final nós temos aí as elegantes mocinhas, que nada mais é do que o sujeito da oração. Então, não temos predicativos, somente verbo de ação. Então, o tipo de predicado aí já vai ser verbal. Após tantas dores, o apaixonado virou um poeta de muito valor. Então, o verbo que nós temos aí é virou. Aí sim, o verbo virar, ele pode ser de ligação ou de ação. Vai depender do contexto. E na sua análise aí no contexto, eu tenho certeza que você vai descobrir se esse verbo é de ação ou de ligação. Perceba bem, o apaixonado virou um poeta. Ele pratica a ação de virar o poeta ou ele muda o estado, característica dele? Perceba bem, ele muda a característica dele, ou seja, o estado. Ele se tornou um poeta. E não pegou o poeta e saiu virando o poeta e enrolando ele. Não, não pratica uma ação. Então, é um verbo de ligação. Se é um verbo de ligação, quer dizer que temos o predicativo do sujeito. E o predicativo do sujeito aí é um poeta de muito valor, que atribui a característica ao apaixonado. Então, fechamos a nossa análise, predicado nominal. Os imigrantes invadiram a prefeitura enlouquecidos, com ódio e pedras nas mãos. O verbo aí é invadiram. Quem é que invadiram?
os imigrantes. Eles invadiram a prefeitura enlouquecidos. Então perceba bem, invadiram é uma ação, certo? Uma ação de invadir, verbo de ação. E esse enlouquecidos é a característica, o modo como eles invadiram essa prefeitura. Então é um predicativo do sujeito, só que dessa vez está vindo com um verbo de ação. Verbo de ação, predicativo do sujeito, verbo nominal, o tipo de predicado. Tranquilo? E esse com ódio e pedras nas mãos nada mais é do que também um adjunto adverbial. Muito cuidado para não confundir adjunto adverbial com o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito geralmente vai ser um termo adjetivo que sofre variação, podendo ser feminino ou masculino, singular ou plural. Já o adjunto adverbial ele é invariável. Tranquilo? Então, última frase. Todas as tardes, as pobres viúvas apareciam chorosas à janela. O verbo aí é apareciam. E já foi uma pegadinha, porque se parece com o verbo pareciam. E o verbo parecer, ele é de ligação. No caso aí é o verbo aparecer. Aparecer já é um verbo de ação. Elas apareciam à janela, ou seja, elas estavam à janela. Então pratica a ação de aparecer. Verbo de ação. O predicado já é verbal. Só que vamos ver se tem ou não tem predicativo. No caso aí, as pobres viúvas, é o nosso sujeito, apareciam chorosas. Então sim, chorosas sim é o predicativo do sujeito. Mas como é que eu sei que é o predicativo do sujeito? Eu acabei de te dizer a diferença entre o predicativo do sujeito e adjunto adverbial. O predicativo do sujeito ele sofre variação. E nós temos aí chorosas, que está no feminino e no plural. Se fosse um adjunto adverbial, já não poderia nem estar no feminino, muito menos no plural. Tranquilo? Então temos aí sim o predicativo do sujeito e o verbo de ação. O tipo de predicado vai ser verbo nominal. E eu matei a minha questão aí, resposta letra C. Bom, então mais uma vez chegamos ao final de uma aula operacional. Você viu que são somente 2 passos que a gente consegue realmente resolver uma questão de prova. Então, como de costume, nada mudou, né? Eu vou deixar aí para vocês essas orações aí para você analisar o tipo de predicado, tranquilo? E o gabarito estará na descrição do vídeo. Bom, então é isso, chegamos ao final de mais uma aula operacional. Você viu como é que fica fácil se a gente usar o passo a passo. E essa aula é para que você consiga resolver uma questão de prova sendo mais objetivo, mais direto, sem ficar pensando muito, né? Porque às vezes quando a gente pensa muito numa questão, a gente acaba errando mesmo sabendo aquela questão. Tá? Então peço que se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Curte, deixe seu comentário, seu joinha, siga também nas redes sociais, Facebook e Instagram, tranquilo? Então até a próxima aula, fica com Deus!